aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como é o nosso costume, quero abrir o vídeo de hoje trazendo notícias boas do governo, que inclusive, no dia de ontem, Bolsonaro aí, começa a dar alguns acenos, que no que depender do Ministério da Saúde, podemos ter o fim da pandemia. Depois disso, vamos falar sobre a questão lá na Europa. Algumas coisas que estão acontecendo, que são bem pertinentes, medidas de controle que estão avançando e podem ter repercussão na vida dos brasileiros e das pessoas ao redor de todo mundo. Depois disso, temos mais novidades no que diz respeito à questão dos fertilizantes. Tem mais algumas notícias, mais algumas informações, algumas reflexões. E ontem a Tereza Cristina participou da live com o Bolsonaro, falou mais algumas coisas, quero mostrar para vocês. No dia de ontem, Sérgio Moro também quis aparecer, fazer algumas gracinhas. Mas quem realmente assim roubou a cena foi um dos aliados do Sérgio Moro, o Arthur Duval, do MBL, junto com o Renan Santos. Estão lá na Ucrânia fazendo, coquetel Molotov. Olha só, que é a galera do bem, é o time do Sérgio Moro. Temos algumas coisinhas a mais para falarmos da terceira via. E por fim, um tema aí que envolve política e outras coisas como perseguição e censura. Tem muita coisa pra gente falar nesse último tema, não sei se vai dar pra falar tudo no vídeo de hoje, que tem coisas ligadas à eleição e coisas ligadas realmente assim à censura, mas a gente vai comentar até onde der. E vamos começar aqui já com notícia boa. Governo prepara pacote de medidas econômicas de mais de 150 bilhões. Medidas vão de liberação do FGTS a trabalhadores, a crédito para empresas e redução de impostos. Tudo para tentar alavancar a economia brasileira. A Elisa fala, o governo prepara o pacote. A intenção do governo é lançar pelo menos uma medida por dia. Falando em medidas por dia, que não é por dia, mas é ao longo do governo Bolsonaro, desde janeiro de 2019 até fevereiro de 2022. O Rafael montou aqui uma lista sobre as entregas do Banco Central. Vou mandar para vocês lá no Telegram, colocando aqui em diferentes eixos ou categorias, como o que o Banco Central fez no âmbito do microcrédito, cooperativismo, iniciativa de mercado de capitais, eficiência de mercado, inovações, reservas internacionais, crédito imobiliário rural, enfim. Tem aqui 14 eixos, 14 categorias com várias medidas. A letra tá pequenininha, não dá para ler, vou mandar no Telegram, vocês podem dar uma olhada. E ele também fez uma das principais entregas do Ministério do Meio Ambiente, entre janeiro e fevereiro desse ano, janeiro de 2019. Aí tá lá, 5 eixos, no âmbito de cidades, parques, florestas, clima e gestão. E vida que segue, Estamos aí mais informações, principalmente para deixar a imprensa aí meio em choque e diz que o governo Bolsonaro não faz nada. E aí, como eu falei para vocês, uma notícia que eu achei que é bem animadora. Aquela notícia que eu, na verdade, assim, vamos até fazer o papel, do outro lado. Vamos jogar contra. A notícia é tão boa que às vezes era melhor até Bolsonaro não falar. Porque agora a oposição e a imprensa, na verdade, ontem já noticiou isso daqui como se fosse um grande problema. Lá vai Bolsonaro tentar dar liberdade para a população. O povo não precisa de liberdade. É um absurdo. A gente tava lá os jornais, olha só, a gente teve tantos óbitos nas últimas horas, olha as UTIs, não pode. Mas no que depender do governo federal, Bolsonaro avisa o seguinte, em virtude da melhora do cenário epidemiológico e de acordo com o parágrafo 2 do artigo 1º da Lei 13.979/2020, o Ministério da Saúde, através do Marcelo Queiroga, estuda rebaixar para endemia a atual situação da pandemia do Brasil. E isso já está acontecendo nessas conversas ao redor de todo mundo. Então, assim, você lembra que alguns meses atrás a gente comentou, deve ter uma coisa de um mês e quebrado. Falar, pessoal, não é possível que todo mundo está avançando numa flexibilização e o Brasil vai ficar de fora. Pode demorar, pode ter imprensa contra, mas uma hora a coisa vai vir. Enquanto realmente não vem a questão da endemia, temos alguns pequenos avanços. Até ficou aqui meio ruim esse print, que o Jorginho já está um pouquinho mais compacto. Mas a matéria do G1. O uso de máscaras não é mais obrigatório para crianças de 6 a 12 anos nas escolas de Santa Catarina. Não engloba todo mundo, mas já é o início. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado, de quarta-feira ficará a critério dos pais ou os responsáveis a utilização do equipamento de segurança. E o Jorginho Melo fala o seguinte, que é a vitória dos pais e mães que lutaram por isso. Realmente, a vitória do povo. E aí quero fugir um pouco para trazer, na verdade, uma reflexão. É uma notícia que não dá para comemorar muito, mas aqui acho que serve de exemplo. Vejam só. Aqui, as pessoas falam assim, o que está acontecendo na Austrália? E eu sempre digo, pessoal, a Austrália é um país continental, tem vários estados, e cada região está lidando com um problema diferente.
Aqui é em Western Australia, aqui é bem na costa oeste, é no extremo oeste, bem que está isolado da costa leste, onde está a maior parte da população, que é aqui em New South Wales, Queensland e Victoria, né, os 3 maiores estados, que aí você tem Victoria, Melbourne, New South Wales, Sydney, e em Queensland você tem Brisbane, onde eu moro. É a maior concentração de pessoas. Mas pro lado de lá, o governador é tipo o João Dória, tá? É o tranca tudo. E aí tem essa senhora aqui, que é o canal 10 lá de Perth, estava avisando o seguinte, ó, que ela é uma mãe de 5 filhos, tá com uma doença terminal, falando que ela meio que tinha 3 meses. Ela foi informada que os filhos não podem visitá-la no hospital em seus últimos dias devido às restrições. Não pode. A imprensa fez uma matéria, deu voz pro marido dela, o pai das crianças, falando, cara, pelo amor de Deus, pelo menos deixa ver os filhos. Aí esse aqui à direita é o pai das crianças, o marido dela, fala o seguinte, ó, a atualização, após as histórias da mídia, após a repercussão da imprensa, né, as crianças receberam uma visita diária de 30 minutos, pela qual sou muito grato. Devia ser, né, o quanto eles quisessem. Só espero que outras famílias tenham o mesmo sempre que possível. Obrigado à equipe do hospital Bunbury pelo apoio também. Olha quando a imprensa quer, a imprensa ajuda. Quando a imprensa realmente está, né, determinada a ajudar, falar, pode promover certas mudanças. Hoje em dia, o jornalista ele vai um pouco além da simples transmissão de fato. Até porque hoje em dia a gente vê, né, nesse âmbito de narrativas, o jornalista tem que ter um mínimo de retórica, de narrativa para convencer do que ele está falando. Porque hoje em dia todo mundo tem um lado, tá bem claro quem está de cada lado. Quando a imprensa quer, imagina se a imprensa no Brasil jogasse a favor. Imagina se a imprensa no Brasil jogasse para a gente avançar com projetos importantes, como por exemplo aí o PL 191, que visa, né, sobre a autossuficiência do fertilizante no Brasil. E só para mostrar para vocês como a realidade é diferente de cada estado aqui na Austrália, aqui é o meu estado. Já tá bem daquele jeito, né? Assim, academia mesmo ninguém usa. Mas agora é oficial, ó. Hoje foi decretado aqui na Austrália, aqui desde mais cedo, né? Acabou máscara. Aqui, ó. As máscaras não serão mais necessárias na maioria dos ambientes, inclusive escolas, locais de trabalho, locais de hospitalidade, no caso são restaurantes, bares e varejistas, no caso shoppings, etc. Basicamente não vai usar em lugar nenhum, só precisa de máscara em ambientes médicos, instalações para deficientes e idosos, aviões e ao andar de transporte público. Juntamente com o alívio das restrições de máscara, as restrições nos funerais serão suspensas e não haverá mais um limite para o número de pessoas que você pode ter em casa, que ninguém respeitava. Os limites de densidade serão descartados em praças de alimentação, cabeleireiros, casamentos, funerais, academias, locais privados, universidade. Então, assim, cada estado é uma realidade. O mundo está reabrindo. Aqui já está bem reaberto. Mais uma prova que acho que o mundo está avançando. Google exige volta de funcionários ao trabalho presencial a partir de 4 de abril. Acabou o home office. Bora trabalhar. E trazendo aqui uma notícia boa, tá na live de Bolsonaro, a gente começar a avançar aqui agora em outros temas. Na verdade, ainda tem umas coisas aqui no âmbito de notícias boas. Mas olha isso aqui. Benefício socioeconômico, né? Isso aqui na verdade é o quê? O Amazônia Azul, esse perfil trouxe uma matéria interessante aqui ao longo do vídeo, fala o seguinte, ó, que hoje na live do presidente foi comentado sobre a influência da isenção de impostos na compra de embarcações e a geração de empregos. Sobre esses assuntos, compartilho parte da apresentação do Instituto de Engenharia de 2019, que mostra a importância deste estímulo. Aí tá lá, ó, os benefícios do impulsionamento da questão do turismo e o lazer náutico fluvial. Primeiro, cada barco, em tese, né, em uma marina, basicamente emprega, tem 8 empregos indiretos. Mecânico, eletricista, pintor, capoteiro, velaria, marceneiro, marinheiro e broker, que seria o vendedor. Uma marina com 100 barcos, olhando lá, a marina em si, gera 25 empregos diretos, em média, né, e 70 empregos indiretos. São os marinheiros particulares. Marinas bem operadas representam o acesso ao lazer e esportes náuticos, associando eventos esportivos, charters, passeios, escolas de ofícios náuticos, mão de obra qualificada, local e melhor remunerada, implementação de atividades de comerciais e de serviços nas áreas com expansão contínua de marinas e valorização da região e turismo de qualidade. E a coisa segue avançando. Mais uma medida do governo Bolsonaro. E aí o governo, que está tentando aquecer a economia, lutar contra a inflação, reduzir o preço da gasolina. O governo recentemente baixou o IPI, 25% para tudo. E aí temos o Marcelo Ramos,
E é uma pergunta que eu realmente gostaria de fazer. Se um dia eu tivesse a oportunidade, era perguntar na cara dele: Marcelo Ramos, você tem raiva de pobre? Eu sei que você não gosta de pobre. Porque o deputado federal pelo Amazonas diz o seguinte: acabo de falar com Arthur Lira e explicar a ele que a disposição da bancada do Amazonas é simplesmente excluir os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus do decreto do IPI. Isso mantém a redução para carros em linha branca. Contamos com a ajuda do presidente para uma saída negociada. Ele quer, não, vamos tirar aqui os produtos que tem na Zona Franca de Manaus. Não pode. Não pode ter redução. Não pode reduzir o imposto que vai acarretar na redução do preço para o consumidor. Não, o povo tem que pagar mais caro. O cara não deve gostar de pobre. Não deve gostar de pobre. Aí ele fez um vídeo para explicar a situação. Para você ver. É esse tipo de gente que faz oposição, né, ao governo Bolsonaro. Olha isso daqui. A Zona Franca de Manaus acaba de sofrer o mais grave ataque da sua história com a publicação pelo presidente Bolsonaro do decreto 10.979. É como se o governo federal fosse a Rússia e o Amazonas fosse a Ucrânia. É como se o governo federal fosse a Rússia e o Amazonas fosse a Ucrânia. Precisa falar mais uma coisa? Olha o nível de comparação que ele faz, né? Mas com gente brigando assim contra o governo, a notícia é boa, né? Graças a Deus é sinal que está no caminho certo. E aí vamos avançar aqui para o nosso próximo tema, a situação lá na Europa. Preciso falar com Putin, é a única maneira de parar. Realmente, né? Quem diz é o Zelensky, é o diálogo, todo mundo quer que resolva. Ele diz que a única saída, a maneira de parar, né, enquanto as negociações estão em andamento, é que ele fale diretamente com o presidente russo. Ele fez um apelo aos países ocidentais nesta quinta para que aumentem seu apoio, insistindo em que se seu país for derrotado pela Rússia, ele atacará o restante da Europa Oriental, a começar pelos países bálticos para chegar até o Muro de Berlim. Aí a fala do Zelensky foi o seguinte: se desaparecermos, que Deus nos proteja. Em seguida será Letônia, Lituânia, Estônia, etc., até o Muro de Berlim. Acredite em mim. Acredite em mim. Palavras aí do Zelensky. Não sei, viu? Será? Quem tem boca fala o que quer, mas realmente a gente torce pelo fim, né, da situação. E aí vejam só como são as coisas. A imprensa que o tempo todo ataca Bolsonaro, fala que é um páreo internacional, destruiu a imagem do Brasil no exterior. Bom, primeiro aqui, né? Olha essa manchete. Essa manchete não diz muita coisa. Mas fala o seguinte, ó. Boris Johnson e Bolsonaro concordaram em intermediar o cessar-fogo. Só isso. Acho que a manchete podia ser um pouquinho mais precisa, né? Para mostrar realmente assim a dimensão da importância do Brasil e de Bolsonaro. E para minha surpresa, o Jornal Nacional, Globo, deu realmente assim a magnitude da questão. Não é que eles concordaram. O Boris Johnson, ele ligou para Bolsonaro. Mito, me ajuda, Mito. Me ajuda. Ele, Boris, liga para Bolsonaro para tratar da situação da Ucrânia. Segundo o porta-voz britânico, os dois concordaram sobre a importância da estabilidade global e a exigência de um cessar-fogo urgente na Ucrânia. O primeiro-ministro ainda disse que a voz do Brasil seria crucial neste momento de crise. Né? Tá bom, né? A voz do Brasil. É Bolsonaro lá de novo, irmão. 2022, não tem o que fazer. A CNN ainda traz um complementozinho, né? O Bernardo até traz, né? Vocês zoaram, mas é o homem que vai trazer a paz. Tá lá, ó. Primeiro-ministro Boris Johnson e Jair Bolsonaro realizaram uma conversa, né? O premier britânico disse que a voz do presidente brasileiro é crucial neste momento. Não é o finalzinho do Globo, né? Mas trouxe na chamada. Só o UOL que vai recortando, né, algumas partes que é pra não dar muitos créditos para Bolsonaro. E aí, a Patrícia traz aqui, né, um lembrete. No passado bem recente, o Boris fala o seguinte, ó. Ele estava profundamente preocupado com incêndios na Amazônia. Nossa, como ele estava preocupado. Nossa, né? Ela diz, né? Nada como um dia após o outro, não é mesmo? O mundo não gira, o mundo capota. E a Bárbara traz aqui uma informação que agora eu vou querer seguir com a linha para vocês, que eu falei, né? Vamos analisar algumas coisas que estão acontecendo que podem impactar a vida dos brasileiros e do povão ao redor do mundo. Macron pode solicitar status
internacional à Amazônia. O presidente francês sugeriu a hipótese caso líderes da região tomem decisões prejudiciais ao planeta, em clara alusão ao presidente Bolsonaro. Saiu no Exame, né, conteúdo na verdade do Estadão. E, gente, olha só. A gente está comentando isso nos últimos dias, né, que estão sendo tomadas algumas medidas que hoje estão sendo justificadas porque não tá tendo lá, né, situação lá. Mas no futuro, as mesmas medidas podem ser tomadas contra o Brasil porque Bolsonaro não está cuidando da Amazônia. Então vale a pena olhar bem de perto o que é que está acontecendo. Porque assim, será que até o momento realmente estão ajudando? Você vê o seguinte, né? O presidente americano toma posse. Uma das primeiras coisas que fez foi falar, ó, pacote ambiental, vamos entrar com pacote ambiental e proíbe perfuração de petróleo e gás. Ele até comentou semana passada que o Texas falou, cara, se liberar, a gente é autossuficiente, a gente produz para todo mundo. Aí, eles não produzem e acabam ficando, às vezes, reféns da questão da Rússia. Tá lá, ó, Estados Unidos recuam e dizem que não farão sanção à Rússia sobre petróleo agora. A gente se pergunta, né? Tá bom. Aí faz umas sanções que não sei se vai realmente assim pra frente. Você vê aqui o Estadão, né? Sem Copa, iPhone e filmes da Marvel, Rússia encara as sanções contra Putin. O petróleo, né, que são bilhões de dólares envolvidos, tá liberado, mas não vai ter Copa. Oh, meu Deus, vai ter iPhone. Oh, o filme da Marvel, coitadinho, né? Aí eles vão falar, meu Deus, pessoas, né, estão perdendo a vida, o mundo preocupado com comida e o Estadão está preocupado com Copa do Mundo, com iPhone, com filmes da Marvel. Não são sanções eficazes. Mas é Elisa. A Elisa não sabe de nada. Não vou até pular já. Vamos para alguém que deve saber alguma coisa. Vamos ver, só para mostrar para vocês só a manchete e o subtítulo de um membro do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o Fausto Martins de Santos, ex-titular da vara especializada em julgar crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Esse nobre jurista escreveu aí um artigo, a Folha de São Paulo deu voz. Fala o seguinte, ó, o artigo dele é Guerra na Ucrânia, mas a matéria da Folha de São Paulo é: sanções financeiras contra o Putin podem reativar lavagem. De Santos vê risco de uso das mesmas técnicas para proteger ganhos ilícitos. Ele está falando o seguinte, algumas coisas que estão sendo feitas podem acabar fechando várias portas e você acabar forçando, né, alguém a fugir para algum corredor que esteja aberto. E esse corredor, às vezes, pode cair algumas coisas bem complicadas, bem ruins, que podem, inclusive, gerar mais desestabilização ao redor do mundo. Na mesma linha, e aqui esse artigo tem muita coisa para te comentar agora, um artigo comprido, eu trouxe aqui a minha parte para vocês, o Washington Post, um dos jornais mais conhecidos do mundo inteiro, trouxe o seguinte artigo, aqui ele está traduzido, né? O domínio da tecnologia americana pode oferecer vantagens sobre a Rússia, ou pode sair pela culatra. E aí, o que vai acontecer? O artigo fala o seguinte, né? A retenção da tecnologia pode ser, né, uma ferramenta de poder brando para potencialmente colocar uma população contra seus líderes, o povo se revoltar. No entanto, também pode ser caro para a economia americana, lento para fornecer resultados e disperso em seus efeitos. Pode demorar e, cara, o que realmente vai impactar e vai trazer de resultado? É muito mais provável que vai afetar, né, os russos comuns, a população comum, que usa o seu iPhone, né, do que o povo que, assim, as pessoas que realmente deveriam ser impactadas, compramos os generais. Os generais, né, os militares, o Putin. Há outro custo também. O domínio americano na tecnologia global, alertam os especialistas, foi construído ao longo de gerações, mas ele pode ser erudido em apenas alguns anos. À medida que potenciais rivais, especialmente a Rússia e os comunistas lá, né, os amigos do Dória, investem bilhões de dólares para desenvolver tecnologias alternativas em casa, em parte para diminuir a alavancagem dos americanos em momentos como esse. E aí traz até alguns exemplos ao longo da matéria. O resultado é que, embora as sanções tecnológicas possam ser inquestionavelmente poderosas, é um poder que, quando implantado, pode desencadear reações que prejudicam sua utilidade a longo prazo. Privar os rivais de tecnologia fabricada nos Estados Unidos também ameaça as perspectivas globais futuras de uma indústria que impulsiona o crescimento econômico dos Estados Unidos durante a maior parte deste século.
Você privou o cara, mas você vai... O primeiro ponto, você já começou a perder dinheiro. Você, o seu país, e, pô, assim, a sessão... Aqui tá dando um exemplo. Assim, pô, esse setor tecnológico, né, é bastante responsável pela economia americana ao redor de todo o planeta. Venda de iPhone, venda de chips, computadores, tecnologia, cara, quanta coisa não vem de lá. Quanta coisa vem de lá. Sim, você fez uma coisa. A longo prazo, quanto isso não vai impactar a própria economia? E eles trazem um exemplo, né, que, por exemplo, ó, a ascensão de um Google russo, ou de um Facebook comunista, ou de um YouTube iraniano, não são desenvolvimentos teóricos. Eles já estão acontecendo. Mas os pedidos de autoridades ucranianas para privar... Não sei onde vai ser esse daqui, né? Ele dá um exemplo depois, não sei se botei aqui no texto, sobre a questão do Google russo, que ficou bem popular. Mas quando você olha aqui os comunas, né? Os vermelhinhos, que ele fala aqui do Facebook de lá... Hoje em dia já, eles têm um aplicativo que o nome é WeChat. Eu sei porque tem o primo de minha mulher, ele casou com a mulher de lá, mora lá, e aí sempre conversa. É um cara esclarecido, sabe dos problemas que tá passando por lá. E ele mais fala, bicho, olha só, tudo se faz por aqui. Inclusive aquele sistema de crédito social, se você tá mal pontuado, você não pode ter acesso à compra de passagens, né, de ônibus e coisa. Assim, você quer gerar várias complicações. Assim, quando você começa a fechar algumas portas, assim, a população não vai deixar de usar a internet. A população não vai deixar de pesquisar. Já é uma coisa real. Então, você vai estar dando, assim, vai estar entregando na mão de alguém. Quem é que vai surfar essa onda? Aí diz, né? Mas os pedidos de autoridades ucranianas para privar os russos em geral do acesso às mídias sociais e até mesmo à própria internet provocaram resistência significativa tanto das empresas quanto dos grupos de direitos digitais que argumentam que Twitter, WhatsApp e Telegram são fundamentais para fornecer informações na Rússia. E que eu achei interessante, né? Eu falei, pô, os ucranianos, né? As autoridades ucranianas querem remover a internet, querem tirar a Rússia da internet. Pela liberdade. Estranho, né? Estranho esse tipo de pauta. Muito estranho esse tipo de pauta. Tais ações podem aumentar a frustração de Putin, né? Diz os especialistas, mas também podem intensificar a hostilidade contra as potências ocidentais, persuadindo líderes políticos a buscar estratégias mais agressivas para minar a hegemonia tecnológica do Vale do Silício. Outro risco para os americanos é a adoção mais agressiva pela Rússia da tecnologia comuna, que cada vez mais oferece alternativas viáveis aos produtores norte-americanos. Eu lembro que em 2011, eu acho, foi a primeira vez que eu comprei um smartphone. Sempre gostei de tecnologia, né? Então assim, eu não compro roupa, não compro tênis, mas eu gosto de tecnologia, sempre gostei. E eu lembro que eu peguei meu smartphone, na época era um Galaxy Ace, mais ou menos, né? Não era o S, que é um top de linha nem nada. Só que você via, ele tinha alguns problemas, travava uma coisinha aqui, uma coisinha colar. Só que você pega hoje, sei lá, um smartphone aí que custa hoje, vamos lá em valores em dólar, né? Sei lá, $100, $150. Que você comprando para o top de linha, que seria um Galaxy, né? Da Samsung, tá uns $1.500, o mais novo, esse S22, não o Ultra. Você compara um de 100 e pouco, um de 200, assim, é grande a diferença. Só que esse de 100 e poucos dólares, qualquer pessoa que vem na Austrália compra, ele é absurdamente superior ao melhor smartphone lá de trás. Lá de trás. Pode não ser um iPhone 13, pode não ser isso, pode não ser aquilo outro. Mas assim, para as necessidades básicas do dia a dia, meu amigo, você consegue fazer tudo. Você consegue ligar, você consegue navegar na internet. Acho que, cara, você consegue comprar nada aí 5, 6 polegadas de tela. Então, assim, hoje a tecnologia, esse gap de diferença entre as empresas americanas e os produtores lá dos comunas, cara, tá assim, né? Existe, mas mesmo assim, se você quiser comprar os tops de linha asiáticos, nós tem diversas marcas. Diversas marcas, extremamente tecnológico, a maioria deles com Android, e você vê aí, né? Então, assim, o mundo não é mais o mesmo. Essas mudanças podem ser sentidas especialmente pelos consumidores russos, há muito acostumados com iPhone e outras tecnologias. Raramente, dizem os especialistas, os líderes políticos são as principais vítimas das sanções, apesar dos esforços para direcionar sua riqueza. Eu comento mais uma vez, olha esse cenário, olha essas medidas que estão acontecendo. Os especialistas do Washington Post falando, cara, dificilmente isso aqui vai afetar os líderes políticos. Essas medidas, no final do dia, tá com cheiro que vai ser tipo que a gente viu durante a pandemia, né? Vai cair
no colo do povo. Mais frequentemente, são cidadãos comuns de um país que perdem o acesso a dinheiro, bens importados ou potencialmente as conveniências tecnológicas da vida moderna. E aí, chegando ao fim, na ausência de sanções mais amplas dos americanos sobre tecnologias de consumo na Rússia, funcionários do governo ucraniano estão montando sua própria campanha de pressão nas mídias sociais para pressionar as empresas de tecnologias ocidentais a cortar seus produtos e serviços na Rússia. A Ucrânia quer excluir lá de lá, né? Está aproveitando a situação. E é o que eu digo. Se, beleza, avançou, eles acham que isso aí é o melhor caminho, foi aprovado, as Big Techs excluem. No futuro, já tem um precedente, né? O Brasil não está tomando conta da Amazônia. Vamos remover o Brasil da internet? Vamos remover o Brasil do sistema financeiro internacional? E aí diz, né, que por vários anos, a Rússia, como os comunas, pressionou políticas e investimentos para se proteger contra a tecnologia americana e a influência geopolítica que acompanha. E isso ajudou, por exemplo, Yandex, a se tornar o mecanismo de busca mais popular da Rússia. Desbancou o Google. É o mais utilizado. Assim, estão fazendo várias medidas e a própria imprensa já está questionando, né, até que ponto isso realmente pode ajudar a resolver a situação. E não só, né, abrir precedentes para... isso aqui ainda para terminar, né? A Rússia também desenvolveu alternativas ao sistema operacional Windows e aos chips da Intel. E os comunas, aí tem mil opções, né? Hoje em dia não só tem Intel, na verdade. Cara, antigamente no passado você tinha Intel versus AMD. Hoje em dia já tem a Qualcomm, que tem uma cacetada de celular. Não precisa nem falar do resto, né? Enfim, aí termina falando o seguinte, os investimentos dos comunas em novas tecnologias de chip e a expansão agressiva da fornecedora de telecomunicações, a Huawei, mudaram o equilíbrio tecnológico de poder em todo o mundo, apesar das sanções dos Estados Unidos bloquearem a expansão da empresa. Se você fechar tudo de um lado, vai ficar algum caminho aberto. Então, solidificando e meio que incentivando, né? Basicamente está comentando a queda do petrodólar e o surgimento de outro, né, mercado. Uma matéria que saiu nesse mesmo âmbito. Rússia envolvida em conspiração para ajudar o Irã a quebrar sanções petrolíferas americanas. Navios russos sancionados transportando petróleo bruto iraniano ilícito em novo esquema de quebra de sanções que sinaliza o aumento dos laços entre Rússia e Irã. Já que você excluiu, né, o Putin não quer ficar sem amigos. E aí a matéria fala o seguinte, que o Irã não pode vender para várias coisas, o petróleo dele e tudo mais, e aí quem está transportando é a Rússia, e um dos maiores compradores, olha só, que é o maior importador, os comunas. 40% da produção dos iranianos está indo para os comunas. Você está criando um novo eixo de poder, né? Você está forçando esse eixo a ficar cada vez mais próximo. E teve essa matéria aqui que me chamou a atenção. Ela falando, excluir aí a Rússia do mercado financeiro e tudo mais. Bom, o cara tá brindando, né? Parece que não estão muito preocupados com isso. Especialista russo brinda o fim do mercado de ações ao vivo na TV russa, na frente de apresentador atordoado. Fala, o que é isso aqui? É isso aí mesmo, é o fim. Não acho que o pessoal tá olhando para essa situação, né? Eu acho que eles meio que previram que algumas coisas iriam acontecer. E aí, entrando aqui na questão dos fertilizantes mais uma vez, quero começar aqui com essa postura aqui do Amazônia Azul. Ele fala o seguinte, né? Que a questão da Bielorrússia, que a gente já comentou em vídeo, que basicamente mandava os fertilizantes para o Brasil através do porto de Klaipėda lá na Lituânia. E agora não pode mais, porque a Lituânia falou que não vai poder entrar aqui. A nossa segurança, né, e tudo mais. Enfim. O Amazônia fala o seguinte, a Bielorrússia transporta por décadas a sua produção de fertilizantes pelo porto de Klaipėda na Lituânia. Com os embargos, a exportação pela Lituânia deve seguir agora por ferrovias russas para um ponto em São Petersburgo. Aí imagina, né? 2 pontos. Primeiro, você tem que ter uma rodovia para conectar, né? Lá, Belarus, né? Que é a Bielorrússia, lugar para chegar em São Petersburgo aqui, ó, e sair por aqui por cima. Se você olhar aqui só pela distância, né? Ele bota aqui um navio vindo mais ou menos a 20 nós, eu não sei o que isso é em quilômetros. Mas você vê, para sair aqui da Lituânia até a Estônia, cara, são 18 horas. Tá muito mais próximo do Brasil, né? Aí você vê, ó, Suécia, 11 horas, Estocolmo, né? 14 horas, enfim. Imagina já sendo de São Petersburgo, já fica mais longe, ou seja, vai levar mais tempo e o frete deve ser proporcional à distância, também vai ficar mais caro. Segunda coisa, na verdade, vou falar de 3 coisas. Segunda coisa é falar o seguinte, né? Imagina se essa rota aqui, na verdade a segunda e a terceira é a mesma coisa.
Se essa rota aqui não fosse o nome dos russos, quem fosse o dono disso daqui estivesse dentro da nova rota da seda. Imagina se os comunas falassem, não, a gente não vai transportar porque a gente aplicou algumas sanções e tudo mais. Aí imagina no Brasil, que tá se falando tanto da nova rota da seda, a Argentina mesmo já aderiu. Aí você começa a vender, né, algumas estradas, algumas coisas lá pros comunas. Ele falou, ó, na nossa estrada não pode ter caminhão fazendo isso, não pode. Imagina a confusão em território nacional. Nada da confusão. Ia dar confusão. E aí tem gente na direita que fala, é obra, é isso, é aquilo, outro. Pessoal, algumas obras, alguns setores, infraestrutura, energia, logística, questão também que envolve agricultura, isso é, né, soberania nacional. Soberania nacional. Aí olha isso daqui também. Aí você faz mais sanções naquele mesmo âmbito. Isso aqui envolve fertilizante. A Amazônia Azul fala o seguinte, ó, imagine apenas uma empresa que é uma estatal lá dos comunas, a Cosco, fazendo o transporte de fertilizantes e do agro. Uma empresa. Quem ganha e quem perde com isso? Tá aqui um gráfico dos maiores transportadores, né, de containers no mundo, né, os navios. Aí as duas maiores empresas, uma é a MSC e a outra a Maersk. As duas maiores do mundo. E aí tem a matéria do G1. Gigantes do frete marítimo, Maersk e MSC, suspendem transporte de containers lá para a Rússia. Quem é que vem aqui embaixo? A Cosco. Aí você vê, o Brasil tem que comprar, tem que pagar por isso. Não tem problema, não precisa mais ser o SWIFT lá do mundo ocidental. Temos agora aqui o CIPS, temos o, como é o outro, SP, SC, enfim, não lembro, o sistema lá financeiro russo. Você vê, né? Você fecha uma porta, você tá quase jogando, você tá jogando no colo dos leões. Você tá vendo várias medidas sendo tomadas. Eu tô assim, cara, essas medidas estão meio estranhas nessas sanções. Mas tudo bem. Quem ganha e quem perde com isso? Quem tá saindo fortalecido? Aí você vê uma matéria já também aqui mais focada no fertilizante. A BBC tentou fazer aí, né, uma grande análise sobre a questão, né, por que o Brasil depende tanto dos fertilizantes da Rússia. Eu quero trazer só esses 3 parágrafos. Eles trazem lá um especialista, não um cara da área química. Ciro Marino, presidente executivo da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, destaca, porém, que não há solução de curto prazo para a reindustrialização do setor. E ele fala o seguinte, a indústria química é uma indústria de longos ciclos. Não adianta pensarmos em nada para menos de 8 ou 10 anos. Se o PT tivesse feito lá atrás, não tinha problema. Ou seja, a crise que hoje temos de abastecimento de Rússia e Ucrânia não vai se resolver em 1 ou 2 anos. Isso daqui também já ajuda, né? Qualquer tentativa da galerinha tentar colocar, Bolsonaro não fez nada, o Bolsonaro estava aí, etc. E a gente sabe que, né, desde 2019 o Bolsonaro já estava em campo, né? Mas enfim, temos que ver o que aprendemos agora, olhando para frente, e para isso é preciso uma forte estratégia de Estado. A gente no Brasil fica muito sujeito a questões conjunturais do governo de plantão. Nós, do ciclo longo, atravessamos 2, 3 governos até começar a vender o produto. Se não soubermos que o Brasil vamos ter em 8 ou 10 anos, ninguém investe. Temos hoje uma crise de investimento. Se você consegue, né, dar condição para a indústria se desenvolver, você ganha em vários lados. Ou seja, se o Brasil for autossuficiente em fertilizantes, além de a gente ter uma soberania nacional garantida, além de a gente ter um estoque de comida garantido, não só para a gente, mas como para o planeta, e ainda ter uma força diplomática internacional muito maior, cara, é uma porta de entrada e um belo cartão de visitas para investimento. A autossuficiência brasileira do fertilizante é um ganha-ganha em todos os âmbitos. E aí Bolsonaro comentou sobre isso daí na live dele com a Tereza Cristina. E aqui já vou dar play no áudio. Vocês podem ouvir, para quem não viu a live. Ministra, a senhora acredita que a médio e longo prazo é possível que o Brasil tenha independência no campo de fertilizantes, já que temos reservas de potássio não exploradas no Brasil? Obrigada, boa noite.
Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que sim, esse Plano Nacional de Fertilizantes vai nos indicar aí como chegar à autossuficiência. De repente, a gente pode ter algum desses 3 produtos mais difíceis, mas, presidente, nós aprovamos o marco regulatório do gás. Isso, se diminuirmos o preço, é a matéria-prima para se fazer os nitrogenados. Então, a gente poderá ter mais facilidade de atrair investimentos para fazer ureia e amônia no Brasil. Então, isso é muito importante. Os fosfatados, as minas de fósforo, nós temos várias aí. No passado, nós já exploramos mais fósforo do que hoje a gente faz. Então, eu acho que também com essas medidas que serão tomadas, a gente pode atrair investidores, investimentos, e o Brasil tem que tomar uma decisão. Está na mão também depois do Congresso Nacional. Isso é segurança nacional, faz parte da segurança do Brasil, a produção de alimentos, a segurança alimentar do Brasil. Então, eu acho que é um item muito importante a produção de fertilizantes e essa política ser colocada como um índice de segurança nacional. Então, é verdade que cada 5 pessoas no mundo, uma é alimentada pelo Brasil? Tem alguma coisa no prato de alguma pessoa que vem do Brasil. Fantástico. Segurança nacional. Gente, essa pauta é só ganha-ganha. Quando vocês forem falar isso daí pra alguém, você tem que falar o seguinte, fala, meu amigo, precisamos, né, ser autossuficientes em fertilizantes. Por quê? Soberania nacional, aumento dos investimentos, como a atriz da Cristina está falando, uma projeção maior, em termos internacionais diplomáticos, barateamento do preço da comida, vai reduzir inclusive a inflação no Brasil, aumento de empregos, né, porque para ter fertilizante tem que ter mineração e tudo mais. Então, assim, é um ganha-ganha. A Teresa Cristina fala, você tem aí teu mercado, a coisa vai andar, vai atrair investimento, A palavra é Nossa, falei a palavra e esqueci. Autossuficiência de fertilizantes. Nossa, eu falei ceudamente. Mas, enfim, a Teresa Cristina vai falar mais coisas. Tem mais um áudio aqui, um vídeo aqui, na verdade, para dar play para vocês. Olha isso aqui. A gente tem que começar a resgatar um pouco a história. O Brasil, no passado, não fez um programa nacional para a produção própria de fertilizantes. Nós fizemos uma opção errada lá atrás de ficarmos aí importando toda a dependência nossa na importação dos fertilizantes do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Hoje o maior problema que nós temos é no potássio. O nitrogênio também é um problema, a gente já importa muito nitrogênio de vários países do mundo, mas a nossa maior dependência, 93%, é no potássio. E o que aconteceu? Logo que eu cheguei, que o senhor me convidou para vir para o governo, vendo essa nossa dependência e com o agro brasileiro cada vez maior, mais forte, é inadmissível a gente não ter um programa nacional para estimular a produção própria de fertilizantes ou parte dessa produção. Então, no seu governo, o senhor vai lançar esse mês ainda um programa nacional de fertilizantes. Que começou a ser estudado desde março do ano passado. Não, antes, até dezembro do ano passado. Dezembro do ano retrasado, então. E esse programa está pronto, ele envolveu 9 ministérios, porque tem uma transversalidade com Minas e Energia, Agricultura, Economia, enfim, vários ministérios, e também envolveu a parte empresarial, esses que produzem, que fazem as misturas de fertilizantes, os produtores rurais. Então, esse plano está pronto, né? Não foi por causa desta crise, isso nós pensamos lá atrás no seu governo, que o Brasil, uma potência agro, não podia ficar nessa dependência do resto do mundo, de mais de 80% nos 3 produtos de vários países. Então, esse plano está pronto, o senhor entrega ele na última semana de março, lá no Palácio do Planalto. Tá aí. Vou tentar até entregar esse plano aí, a gente ficar martelando nesse vídeo, que esse assunto é um assunto que precisa, né, do apoio da população. A gente fazer, sei lá, o que a gente conseguiu fazer na época da CPI da pandemia, quando a gente fala do Carlos Gabas, o Brasil conheceu o Carlos Gabas. O Brasil precisa entender essa questão dos fertilizantes. É a locomotiva nacional. E uma das partes mais interessantes que a Teresa Cristina fala, não sei se vocês prestaram atenção, ela fala o seguinte, isso daí começou ainda em dezembro de 2020. Não tinha nenhuma crise de fertilizante em dezembro de 2020. Nenhuma. Não tinha crise. Mas o governo Bolsonaro está passando lá na frente.
E demorou esse tempo todo que foram 9 ministérios, são vários setores diferentes, impactos diversos, e ainda chamou a sociedade civil, os empresários, o agro, quem realmente produz. Gente, vamos sentar aqui, vamos tentar resolver esse impasse, colocar o Brasil para avançar com tudo. Tá aí, né? Realmente é Bolsonaro lá de novo, irmão. Não tem o que fazer. O Amazonas trouxe essa foto aqui que eu achei interessante. É uma foto de 82 e desde lá, 1982, né? A galera aí no exterior já estava interessado, né, nas minas de potássio brasileiras. Fala aí, ó, reserva de potássio, região da Fazendinha, Amazonas. 2 detalhes. O ano 1982 e a língua inglesa. Vê, né? Todo mundo querendo tomar conta da Amazônia, né? Proteger, né, esses animais, meu Deus, rapaz. E aí, sobre esse tema, e aqui já fazendo conexão com o próximo, Sérgio Moro tá vendo que o assunto começou a ser pautado. Não sei se o Moro também tá assistindo nossos vídeos, né? O marqueteiro do Moro. Que eu sei que é o seguinte, Renato deu uma cutucadinha no Moro e o Moro respondeu. Sérgio Moro está mais preocupado com o MBL do que com a autossuficiência de fertilizantes que o Brasil pode obter. Essa gente é inimiga do Brasil, assim como o PT. Aí lá vai o Marreco. Ele compartilha o Chico Graziano e fala umas lorotas. O Renato fala o seguinte, né? Sem autenticidade e com discursos abstratos, Moro é tipo um Alckmin 2.0, uma espécie de chuchu transgênico. E olha só, que Moro postou. Trouxe aqui em branco destacado que eu acho que fica melhor. Primeiro ele traz um artigo do Chico Graziano, que o Moro está cotando aí para ser, né, o ministro da agricultura dele, ou do meio ambiente. Produção de fertilizante no Brasil caiu de 9,81 mm de toneladas em 2007 para 8,1 em 2017. Ou seja, a trágica da dependência começou no governo do PT. Isso realmente não tem muito o que questionar. Bolsonaro também não fez nada. Bom, a gente já viu que não foi assim, né? Apresentou o PL 91/2020. Tá aí o plano de fertilizantes, Plano Nacional de Fertilizantes, também começou desde 2020. Temos, no vídeo de ontem, quem viu, trouxe inúmeros prints de diversas ONGs diferentes falando que Bolsonaro, meu Deus, parem esse homem, ele não está apenas na retórica, ele está agindo. Ele quer que o Brasil se torne autossuficiente, precisamos ter cuidado. E aí depois vai lá o Chico Graziano, né, dar uma lacrada e deixar um estudo. Mas ele deixou o caminho do computador dele. A turma do Moro é tão inteligente que não sabe nem deixar um link de computador. Aí vem o Moro. Governos anteriores nada fizeram para diminuir a nossa dependência da importação de fertilizantes. Um artigo de 2009 do então ministro da Agricultura já alertava para o problema. E olha só que interessante, né? Como é que o Moro sabe que o artigo é de 2009? Se não dá para abrir o link. Se não dá para abrir o link. É uma jogada ensaiada? Um toque, outro chuta por cima da barreira? Porque o Chico Graziano faz uma postagem, aí o Moro já vem em cima, falando do artigo de 2009. Como é que o Moro sabia disso? Não tem nada aqui que diga que é o artigo de 2009. Você não tem nem como saber. Ó. Estudo, porcentagem 20, Extraté, porcentagem CC, porcentagem 81, Gico, porcentagem 20, fertilizantes. Como é que o Moro sabe que é de 2009? Precisamos investir mais nas tecnologias biológicas da Embrapa para reduzir o uso de químicos no solo. Olha como o Moro é um cara, bicho, que vai baixo. Gente. Tudo é químico. Água é químico. É hidrogênio e oxigênio. Ele usa a palavra químico para soar mal no seu ouvido. Fala, eita, olha, é químico. Tudo é químico. Viu? Tudo. Oxigênio é químico. Tudo é químico. Tá na tabela periódica. São elementos químicos da tabela periódica. Nitrogênio tá no ar. A gente respira, mas o corpo não absorve. Né? E também usa fertilizante. Não temos que reduzir o uso do químico. Você vê que o Moro ele tá pegando a pauta e já tá tentando distorcer a pauta. Colocar ESG e compliance no meio. Investir... Você vê, ó, olha a troca. Tecnologias biológicas, que é o bio, né? Biomas da natureza, biologia, nossa, lindo, né? Bio é vida. Temos que investir no bio e reduzir o químico. Ué, mas tudo é químico, irmão. Para de usar as palavras, é um jogo linguístico. Olha como esse cara é baixo. A gente estando aqui numa possibilidade de faltar comida, e o cara tá avançando com a pauta globalista dele. A agenda verde.
Você vê como é, assim, é no detalhe. É no detalhe, gente. As palavras não são escolhidas aleatoriamente. E é um post casado com um post abaixo. Olha... Ai, quem te diz, né? E você vê, por isso que eu bato na tecla. Porque quando você fala em Moro, e aí você sabe que é o Moro que ele defende, quando você vê a postagem do Chico Graziano, você sabe, pô, olha o que essa galera tá defendendo. Esse cara é amigo do Moro. Se você sabe que o cara é amigo do Moro, é tipo o cara ser amigo do Lula. Você quer ser amigo do Lula? Você quer que alguém aponte pra você e fala, esse cara aí pensa igual o Lula. Esse cara aqui é parce do Lula, viu? É a mesma coisa. Se você conhece o Moro, você sabe como pensam as pessoas que o rondam, né? A tal da terceira via. E aí vamos falar um pouco mais deles. Lá vai o Marreco. Ontem escreveu um texto. E o Moro agora, ele quer ser o Pelé. O Moro quer ser o Pelé. Mas já explico por quê. Aí ele fala o seguinte, né? A posição do presidente no conflito converge com a oposição da extrema esquerda, que age como se não houvesse um agressor e uma vítima. É preciso estar do lado certo, blá blá blá. Aí tem a matéria aqui da Veja. A Assembleia Geral da ONU aprova a resolução contra a invasão ucraniana. O Brasil votou a favor. O Brasil se posicionou. Aí eles falam, não é muita canalice e desonestidade. E o Carlos Bolsonaro fala, STF, Supremo, pelo amor de Deus, tá liberado há quanto tempo? Cadê as agências de checagem? Só se tem atitudes contra o outro lado com base nos entendimentos. Os fatos são, né? As seclas do ex-presidiário e do mágico palestrante podem mentir à vontade que nada acontece. Juntos até debaixo d'água, será? Carlos aí questionando, né? E como eu falei pra vocês, o Moro é o Pelé. O Moro escreve um texto, que agora não sei se ele escreveu, né? Ou se ele quer ser o Pelé, onde no subtítulo do texto, ele tá falando dele na terceira pessoa. Você viu? Moro, 2 pontos. Ele lá coloca o nome dele no artigo, né? Guerra na Ucrânia e a Era da Instabilidade. Aí o subtítulo. Você viu? A postagem no site do antagonista é o Moro. Não é redação antagonista falando do artigo, não. É o Moro. Em seu novo artigo, Moro repudia. Moro repudia. Né? É o Pelé. Não, o Pelé é o Pelé falando do Pelé, né? Terceira pessoa. É assim, é inacreditável. Será que ele escreveu esse texto? Eu não sei. O que eu sei é que o Arthur Moledo Duval, ele postou nas suas redes sociais o seguinte: nunca imaginei que um dia nessa vida ainda faria coquetéis Molotov para o exército ucraniano, junto com o Renan Santos. Olha só. O MBL recentemente estava brigando na rua, em manifestação. São pessoas que não é a primeira vez que, inclusive, né, estão envolvidas em confusões físicas, envolve agressão. É um pessoal que está o tempo todo na rua. Aí tivemos a fala repugnante do Kim Kataguiri com o Monark. Estão escalando. Agora, olha o que estão fazendo. Estão aprendendo para fazer no Brasil. Isso aqui é muito perigoso. Moro aí que flerta o tempo todo, né, com retirar os direitos do cidadão se defender. Tá calado sobre isso. Tá achando até bonito, né? Só pode. Ah, isso aqui é complicado, ainda mais vindo do MBL. Aí você vê, ainda a turminha, né? Um dos maiores frutos que o MBL entregou para o Brasil, Fernando Holliday. O vereador propõe mudar nomes de ruas em São Paulo para homenagear os ucranianos. O Holliday apresentou um projeto para alterar o nome de ruas de 2 vias nos Jardins. Olha a justificativa dele. Não é crível que a cidade de São Paulo se mantenha inerte e alheia aos ataques covardes praticados pela Rússia contra a Ucrânia, que ceifa a vida de pessoas que nada tem a ver com os embates diplomáticos. Aí a reação é mudar o nome de rua. É mudar o nome de rua. A troco de quê? É só pra lacrar. Cara, a terceira via, assim, não dá. E umas coisas que vale a pena explicar, que eu já disse, mas que são 2 exemplos. 2 exemplos. O que é que eu sempre falo para vocês? Quando o Moro precisa dar uma informação meio que institucional, sai onde? Só quem tem informação exclusiva, milagrosamente, a Bela Megali, do Jornal Globo. Ela tá avisando, o Moro, né, buscando se casar com jovens, vai fazer live com influências. E aí a Bela Megali, normalmente a matéria não é tão pequena, mas quando é sobre o Moro, né, quer avisar, nossa, as matérias comprida, que vai fazer isso, aquilo, outro, tititi. Só trouxe um parágrafo. Vai lavar o Moro, né? Usar a religião para tentar ganhar espaço, né? Com as influências. E, como a gente também disse, já quando o Moro quer, né, avançar com sua narrativa política, e quem sabe até, né, com fofocas, ataques,
Normalmente sai no antagonista. A própria Janaína Pascoal falou o seguinte, né? A dúvida que não quer calar. Antagonistas me ridicularizaram por eu ter questionado o Moro ontem? Ou foi por eu ter dito hoje que Dória afundou por ter politizado, né? Não foi por causa do Dória, não. Eles não ligam, estão batendo até no Dória, por Dória desistir. Foi porque você realmente questionou o Moro. Ele tá lá, ó. Enquanto isso, na cabeça da Janaína. Você vê, pessoal. Olha como isso aqui pode. Ninguém vai falar que é gabinete do ódio, nada. Olha isso aqui, capa da Cruzoé. O homem de Moscou. É muito baixo. É muito baixo, né? Turminha do Moro, meu amigo, a turma do Moro não tem limites. E aí uma coisa que me chamou a atenção. Super conservadores. Os super conservadores. Eu tinha reclamado da questão do... Tinha reclamado não, né? Tinha pontuado aqui a questão do Pix. Eu achava um absurdo o que a MBL tava fazendo. Aí apareceu o super conservador. Quando denunciamos aqui, com a ajuda do perfil que hoje é dito traidor, vocês sabem quem, esse FDP ficou calado. Bom, o cara que ele chama de traidor, primeiro que eu dei espaço aqui no canal, e segundo que eu acho que se teve alguém dentro da direita que comentou bastante sobre o MBL, né, que comentou bastante sobre o Baiano, fizeram a CPM das fake news, a questão do Pimba, do Amazing, do Mônaco, que trouxe diversas vezes na primeira prisão, segunda prisão, antes. Rapaz, se teve alguém, foi eu. Olha o ponto que os super conservadores chegam. E esse cara tá no Twitter há anos. Veja como os super conservadores estão dispostos a ir. Eu tô dando isso aqui só por causa de mim. Por quê? Para dar outro exemplo. Olha como as coisas estão começando a ficar dentro da direita. Tô lá no Twitter ontem. Aí tem aqui uma pessoa falando o seguinte, ó. Esse sujeito só faz Twitter atacando Abraham Weintraub e Arthur Weintraub. Segundo informações, ele trabalha como assessor de Carlos Bolsonaro. Coloca lá um perfil do Twitter. João 832. Patriota e bolsonarista na política não existe crítica construtiva. TFP, tradição, família e propriedade. E aí tem lá um primeiro post, falando, o presidente vai jogar de mestre no seu resto, e depois ele faz outro post ali criticando o Ernesto. E aí vem um perfil e pergunta o seguinte, peraí, quem deu a informação? Segundo informações, sem citar fonte ou mostrar documento, é típico para fofoqueiro. Em nada difere da grande mídia que, né, vocês dizem combater, né, a turma do Weintraub diz combater em seus posts. A mulher lá, essa Rita, tá acusando o cara de ser assessor do Carlos Bolsonaro. Só faltou falar que o cara faz parte do gabinete do ódio. Aí você vê esse tipo de discurso, aí já chega lá o cara, ó. Carlos Bolsonaro, defenda-se. Uai, os super conservadores acusam e você tem que defender. Se defenda aí. Ué, não dá prova, não entrega documento, não faz nada. Cada dia mais os super conservadores estão, né? Cada vez mais parecido. Engraçado demais, viu? Engraçado demais. Super conservadores, né? Crítica construtiva. Não, blá blá blá. Bom, né? Não sei mais qual a diferença. Até defender o MBL mais ou menos estão defendendo, né? Estranhíssimo, estranhíssimo, estranho demais. E aí vamos entrar no nosso último tema. Dá pra falar um pouquinho. Talvez dê pra falar tudo. Randolph pede ao ministro Alexandre de Moraes que proíba mudanças em diretorias da Polícia Federal. Não pode mudar? Não pode mudar? Não pode? Não pode? Não pode? Mas como não pode? Não pode. Por que não pode? Porque ele não quer. A Elisa fala, ativismo judicial midiático. A função deste senador na campanha do ex-presidiário é usar seu mandato para judicializar tudo contra Bolsonaro e membros do governo. Qual é o objetivo? Tentar desgastar o governo perante a opinião pública e inflar a narrativa de interferência na Polícia Federal. E o pior, né, que agora não é um senador. Estamos falando agora do coordenador de campanha do Lula. O coordenador de campanha do Lula quer proibir mudanças na diretoria da Polícia Federal. Como é que pode isso? Isso aqui é uma movimentação política. Política. Eleitoral, na verdade. Isso aqui é uma movimentação eleitoral. É o coordenador de campanha do Lula. O Vinícius até fala o seguinte, fato... José Disseu profetizou, vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. De fato, as instituições, estando tomadas ideologicamente, permite-se que o país seja governado mesmo sem a caneta presidencial. Colocam-se as instituições contra o presidente intruso. E ele traz aqui, ó, inúmeras postagens da maior parte do tempo, né, o PT, o Randolfo Rodrigues, o PSOL, acionando o poder judiciário para barrar o governo. Via, né, controle, pressão, canetada.
tem OAB, tem tudo. É o tempo todo isso daí, né? A perseguição do bem. E parece que tem algumas razões para eles fazerem isso. Primeiro que eles têm que destruir a direita, querem voltar ao poder. E mais do que nunca, né? A narrativa do Lula favorito, inclusive, tá caindo por terra, né? Tá muito estranho isso. Lá vai o Noblau. Trabalho de Bolsonaro é bom ou ótimo para 30%. Mostra por D-Data. Taxa sobe 5 pontos em um mês. Outros 52% avaliam como ruim ou péssimo. Mas tá crescendo, né, irmão? Tá crescendo. A Estrita fala, os institutos de pesquisa continuam ajustando as distorções, as propagandas distorcidas ao longo de todo o ano passado. Desta vez, alegam que a taxa de aprovação do governo subiu 5 pontos em um mês. A realidade é que a taxa deve estar bem acima dos 30%. A única pesquisa verdadeira é o Datapovo. Essa é a melhor de todas. E aí, olha só. Nem era para ter colocado isso aqui como primeiro, né? Pô, não vai dizer que eu esqueci de colocar aqui. Pronto, vou começar aqui, ó. Vai dar tempo de comentar tudo, eu acho. No dia de ontem, eu tô passando, logo de manhã cedo, 10h30 da manhã, Joel Pinheiro abre uma enquete. Você seria a favor da proibição legal dos documentários da Brasil Paralelo? Produzi-los e veiculá-los deveria ser crime. Olha só, né, como são as coisas. Vou fazer uma pesquisa aqui para saber se é legal de censurar. Vamos fazer uma pesquisa. O cara já tá inflando, né? O cara já tá inflando a censura. Aí a Folha de São Paulo já dá destaque. Campanha no Twitter quer impedir a exibição do filme do Brasil Paralelo. Não quer lá com o documentário, filme da beleza, né? Passa na universidade, né? Não pode. Não pode. E aí, tem um perfil no Twitter, Brasil Paralerdos, dedicado a criticar a produtora. Pediu a veiculação do filme seja vetada. É inadmissível este tipo de conteúdo sendo propagado em universidades públicas. Conto com vocês para compartilhar e pressionar para impedir essa exibição. Com certeza. Só pode se for da extrema esquerda lulista. Só pode assim. Pediu em postagem na noite de quarta. E olha só. Gente, teve 300 compartilhamentos. 300 compartilhamentos. É um nada. Mas ganhou espaço na Folha de São Paulo, né? A postagem do Joel, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei quantos compartilhamentos teve. Mas teve muito mais de 300. A 300 compartilhamentos é muito pouco. É muito pouco. É postagem de, sei lá, 2.000 likes. 3.000 likes. Uma base assim. Ridículo. Acusado de defender a censura, inclusive por pessoas que não se definem como conservadoras, o perfil fez uma nova postagem. Até quem não é de direita está criticando isso, né? Não se trata de uma exibição para trazer discussão sobre o tema. É um momento de propaganda de uma produtora de extrema direita. Várias palavras e adjetivos, né, que podem justificar sanções. Não, vamos sancionar aqui, não pode passar. Vamos aplicar sanções contra o Brasil Paralelo. Vamos proibi-la, né, de veicular, né, produzir. Aí, lá vem o verificadinho Pedro Doria. Critiquei o Brasil Paralelo. Praticamente todos os tweets em defesa deles vieram de contas criadas de janeiro para cá. Precisa decidir se quer participar do debate público ou se vai continuar pagando gente robô para criar volume e parecer ter a representação que não tem. Tá acusando o Brasil Paralelo de pagar robôs. A Leandro Rúgio fala, ó, o robô aqui escreve de Miami, meu irmão. Eu tô em Miami. Vai passar só um tiquinho de hora. Vou comentar logo tudo. Aí, a Folha de São Paulo posta lá a matéria. O Brasil Paralelo fala, né? Em português, claro, censura. Ela diz, aqui está. Ela vem a Maiara acusar o Brasil Paralelo de censura, né? O que foi que o Brasil Paralelo fez? Olha que chamada. Vagabunda. Professor de história e aluna de mestrado são ameaçados com processo. Foi mesmo? Não fizeram nada. Não fizeram nada. Aí você vai ler a matéria. Brasil Paralelo, assumidamente direito conservadora, tem ameaçado processar acadêmicos. E dessa vez foi um professor da UFBA, Carlos Zacarias. Ele recebeu uma notificação extrajudicial por uma postagem que ele fez no Facebook. Coitadinho, o que foi que ele fez, meu Deus? No dia 11 de julho, após ver que o caderno de apoio para o ensino de história, lá da Secretaria da Bahia, indicava um conteúdo da produtora, o professor escreveu que era necessário rever urgentemente o material didático. De boa, se fosse isso, realmente, pô, a Brasil Paralelo tá ameaçando. Só que aí, olha só, não, a matéria diz que criticava o Brasil Paralelo. Ele criticava, né? Qual foi a crítica? Para quem não sabe, essa produtora é olavista, é uma crítica, né? E pelo que dizem, vem sendo vitaminada por verbas do governo federal. Ô, amigo, isso aqui não é crítica.
Você tá fazendo a imputação muito complicada, hein? Tá acusando de receber dinheiro público. Isso aqui não é criticar. Isso aqui não é criticar, campeão. Isso aqui não é criticar não, viu? O Brasil Paralelo não é uma produtora qualquer, mas um canal que produz conteúdo de história de caráter revisionista e negacionista. Pode até ser crítica, né? Mas essas palavrinhas, essas aspas foram destacadas com grifos pelo advogado da Brasil Paralelo, né? Na notificação enviada. Somada a frase de conclusão do professor de história. Negacionismo e falsificação da história é caminho aberto para o fascismo. Isso aqui não é crítica, parceiro. Não é. Não é crítica. Ninguém está sendo processado por crítica. No documento, a produtora, né? Olha só, o Brasil Paralelo é tão boa que está dando um prazo de 7 dias para que Zacarias publique um texto de retratação. Só pede desculpa, cara. Tem 7 dias. Mas não. Isso aqui é a famosa, né? Censura do bem. Aí pode. Contra a direita pode de tudo. Ficamos por aqui. Vamos com tudo, né? Para emplacar a autossuficiência do fertilizante no Brasil. Pauta propositiva, positiva. Lembra daquela curtida, daquela compartilhada e já sabe. Se gosta do meu conteúdo, consegue se tornar membro do canal. Me apoia também pelo Patreon, o link tá aqui na descrição sempre. Dá pra fazer, sei lá, a partir acho que tá em dólar, $1. E, principalmente, compartilhe o vídeo. E, obviamente, a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!